Olá, pessoal! Chegamos à nossa terceira aula do módulo 3 e hoje nós vamos adentrar o assunto de gestão financeira da empresa, tá? Nós já vamos adentrar esse assunto. A gente viu na semana passada a questão das finanças pessoais, né, que são a base para o empreendedor, é a base de aprendizado também para o empreendedor, porque quando um empreendedor testa, gerencia e planeja suas finanças pessoais, também ele está treinando para cuidar das finanças da empresa. Então, serve também como aprendizado para a gente enquanto empreendedor. É óbvio, né, que as finanças da empresa são um pouco mais complexa, mas aquele nosso comportamento, que é aquilo que eu falei na semana passada, que o comportamento, a atitude que a gente tem frente ao dinheiro, frente às finanças, frente aos gastos, ele pode ser lapidado dessa forma também, porque são hábitos, né? São posturas, são modos de enxergar o dinheiro. E aqui, conforme a gente for entrando, que hoje nós vamos iniciar com gestão financeira mesmo da empresa, aí na quinta-feira nós vamos falar mais especificamente sobre o lucro, né? Como saber, como avaliar a nossa empresa, saber se a nossa empresa está tendo lucro ou não e como é que a gente faz para aumentar o lucro. E posteriormente a gente vai seguir com o caminho da precificação e orçamento. Mas o importante é a gente perceber que aqui nesse módulo, a ideia é a gente aprender a lógica por trás das finanças, a lógica por trás das empresas, porque, como eu já comentei também, existe uma lógica, né? As empresas que dão certo na economia, não importa se é pequena empresa, média empresa ou empresas muito grandes, como inclusive a gente viu algumas que estão passando por um certo sufoco atualmente, vocês viram, né? O caso da Americanas. Então, não importa se é pequena, se é média, se é grande, se é multinacional, o gerenciamento é feito da mesma forma, no sentido que existe uma estrutura, né? Toda empresa que gastar mais do que ganha, ela vai quebrar, né? mais do que recebe. Ou né, a empresa que fica devendo para os seus fornecedores também fecha, né? Fica com dívidas. Então, não importa o tamanho da empresa, né? Que a gente ouve falar bastante das empresas que são pequenas, né? Quando a gente vê naquelas estatísticas, tantas empresas, 30% das pequenas empresas fecham, não sei o que lá, a gente sempre vê de pequenas e médias empresas, né? Mas também pode acontecer com qualquer um que está no mercado e vira e mexe, alguém dá uma bola fora no gerenciamento das finanças e acontece isso que aconteceu com Americanas, né? Então, é mais nesse sentido, para a gente aprender a forma que a gente lida com o dinheiro, a forma que a empresa deve se posicionar na economia para a gente conseguir ter êxito, independente do qual seja o segmento, né? Porque aqui nós temos alunos de áreas diversas e não só isso. Pode ser que daqui a algum tempo vocês mudem de nicho, vocês expandam as atividades para outro segmento que hoje em dia nem passa pela cabeça, né? Às vezes acontece uma mudança de rota, às vezes a empresa expande e vai vender outros produtos, né? Vai para outros mercados, cresce para outros estados, às vezes acontece isso, mas a forma de fazer continua a mesma, né? Existe uma forma de fazer. E falando que nesse sentido já das finanças da empresa, eu gostaria de saber de vocês como é que vocês fazem geralmente o controle das finanças da empresa. Se vocês faz por planilha, faz por software, se tem gente que ainda usa o caderno, como é que vocês fazem isso? Para eu saber. Alguém quer responder? Boa noite, Ana. Oi, boa noite. Agora que eu consegui entrar, não estava conseguindo acessar o link.
Hoje teve uma historinha com esse link, mas estamos aqui, não tem. Acabamos de começar a aula. E aí eu tava tô perguntando aqui como é que vocês fazem o gerenciamento das finanças? Quem já tem empresa, né? Como é que faz o gerenciamento das finanças? Se faz o controle por planilha, faz o controle mensal, faz o controle semanal, senta uma vez a cada 15 dias, como é que é? Alguém quer responder, contar para nós? Pode falar, Ana Cláudia. Conte-nos. Então, eu já faz um tempinho já que eu tô administrando, tocando uma empresa, sabe? Eu abri um MEI no meu nome, sabe? Mas eu não tinha, assim, muito controle. Agora que eu tô começando a colocar em prática as coisas do curso, sabe? Mas eu não tinha coisa de controle, coisa de estoque, essas coisas, não tinha nada. Eu fazia, assim, tipo, meio, vamos dizer assim, bem, meio na louca, assim, sabe? Eu só jogava, tipo, uma certa porcentagem de lucro. Só em, só em cima uma porcentagem só nos produtos das vendas, sabe? Mas controle eu não tinha nem, tipo, ideia de como fazer isso. E agora que você começou a fazer, você Isso, daí faz. até o professor Flávio tô fazendo mentoria com ele tá me dando bastante instrução, sabe? Aos Uhum. pouquinhos, assim, eu tô passando as marcação, tudo, colocando tudo na planilha, né? Marcando tudo separadinhos, o que eu tô gastando, o que que entra, o que que sai, os produtos que eu tenho comprado, para ele tá me dando instrução bem certinho, melhor assim como eu devo proceder, né? E quando a gente sai assim da música do Zeca Pagodinho, né? Do Deixa a Vida Me Levar, que é às vezes, né, vai indo, pega o dinheiro ali, entrou dinheiro, paga as contas, paga ali o que, né, a conta que vai vencer e vai indo assim, né? Quando a gente sai e passa a controlar, no começo, não sei se você sente isso, mas no começo parece que são tantos detalhes para se fazer que, né? Parece não É botar. coisinha Quando você pega o mínima, assim, negócio. eu posso dizer assim, que é coisinha mínima, mas que a gente achava assim que não tinha tanta importância. Vamos falar bem a palavra assim, né? A gente Uhum. acha, mas por que tá marcando isso? Por que tá marcando aquilo, né? Então, umas coisinhas assim, coisinha mínima, mas que tá fazendo bastante diferença, sabe? E agora sim Até que eu tô começando a ver um retorno também, sabe? Até porque quando a gente não faz essa. Que eu digo que as finanças, a gestão financeira é como uma foto da empresa, né? Para a gente saber o que realmente, é como se fosse um raio-x mesmo, para a gente saber o que tá de fato está acontecendo com a nossa empresa. E aí a gente, sem isso, a gente não consegue saber se está tendo lucro de fato, se está tendo retorno de fato, porque não sabe se está sobrando. Então, eu digo assim que a maioria das empresas no Brasil, o máximo que consegue é ficar no empata-empata, né? Não consegue lucrar, mas também não fecha as portas. Né? Tem uma grande parte que não fecha as portas, mas também não consegue dar aquele salto, aquela guinada, não consegue né, lucrar, por quê? Porque leva as atividades financeiras muito nessa, como é que eu posso dizer, nesse feeling, né? Nessa, eu vou fazendo como dá, eu vou gerenciando como pode, e que é assim que a gente aprende lá com as nossas finanças pessoais, né? Por isso que eu digo que todo o comportamento que a gente tem com as nossas finanças pessoais, consequentemente, a gente vai ter com a nossa empresa. Então, se a gente nas nossas finanças pessoais fala assim, deixa a vida me levar, eu nunca anotei quanto que eu ganho, quanto que eu gasto no supermercado, né, as contas, consequentemente, isso vai se refletir na empresa. E aí, quando a gente pega um negócio andando já, para fazer as finanças pessoais não, a gestão financeira, para começar a registrar, são muitos detalhes que tem que colocar em ordem, né? Desde o estoque, dependendo do tamanho do estoque que tiver, e isso independe, tá? Do tamanho da empresa. Uma vez eu prestei consultoria para uma mulher que tinha três lojas e ela não sabia quanto de estoque ela tinha. Então,
essas coisas acontecem mesmo, né? A Mariana disse aqui que utiliza um software. Então, ótimo. Qual é a empresa do que mesmo, Mariana? Só me responda aqui para eu lembrar. Oi, prof, é de semijoias. Ah, verdade, é de semijoias. E você atende na sua cidade? Você tem loja? Vende Isso, online? Como é que é? eu atendo na minha cidade, tenho loja, né, um showroom e Uhum. vendo online por Instagram, assim, mas é mais aqui na cidade mesmo. E você pretende expandir a sua venda online? Como é que é? Você pretende expandir na sua cidade mesmo, ficar na sua cidade ou também online? Então, assim, a princípio eu gostaria de ser uma referência, pelo menos aqui na cidade, né? Então, eu já trabalho há algum tempo, mas eu gostaria primeiro de ser conhecida na cidade para depois expandir, assim, sabe? Eu tive uma experiência com e-commerce, assim, não foi muito positiva pelo sistema que eu usei e tal, e eu acabei abandonando a ideia por hora, sabe? É, a gente vai ter uma aula semana que vem especificamente sobre criação de valor. E vai ser muito interessante até para a questão da diferenciação. Mas, às vezes, quando a gente está querendo se colocar no mercado, a gente quer um diferencial para ser conhecido, então a gente tem que criar na cabeça do consumidor o valor da nossa marca, né? Da nossa loja. Então, tu vai ter uma aula especial também na semana que vem sobre isso, quando a gente for falar de preço, né? Que essa é essa é uma estratégia muito boa, na verdade. A gente ir galgando espaços, né? Ir galgando espaços para conseguir expandir, né? Porque veja, se você conseguir atender, ser uma referência na sua cidade, aí você consegue ser uma referência, né, para o seu estado, para o Brasil, e ir galgando espaços, né? Até na questão da logística, que é uma coisa que precisa ser, né? A gente precisa pensar, precisa trabalhar. Questão de preço também na internet. Então, é uma excelente estratégia, na verdade. Tem pessoas que preferem expandir primeiro. Eu sou mais desse crescimento assim, mais gradual. Isso, sólido, né? Uhum. Depois, quem tiver negócios e venda online, pode mandar lá no grupo para a gente comprar também, tá bom? Eu trouxe aliás, mais alguém quer contar para a gente como é que gerencia as finanças? Só para saber como é que estamos. Pessoal, eu gravei uma aula que eu vou mandar para vocês. Aí eu preferi dar essa aula primeiro, para amanhã mandar a aula sobre os conceitos fundamentais, tá? De gestão financeira, que são os conceitos básicos, né? Então nós vamos a aula gravada é meio que uma continuação dessa, como a gente vem vindo, só para avisar. Então vou compartilhar aqui com vocês, só porque eu preparei um slide só para nos guiar aqui rapidinho. O que eu venho falando para vocês sempre, né? Da questão do comportamento, que existe uma forma de fazer. Né? A gente pode se perguntar por que tem empresas que cobram mais caro e tem um maior faturamento. As pessoas optam por comprar dessa empresa. Ou por que tem empresas que, mesmo num mercado reduzido, são mais lucrativas? Existe uma maneira de fazer que independe, né? Quando a gente estuda economia, a gente vê que são, digamos assim, as regras da economia, né? Independente de tamanho da empresa, o mercado ou segmento, existe um modo de fazer as coisas e que pode ser replicado, né? Mais importante que a gente aprender uma ferramenta é a gente aprender essa mentalidade. Porque, como eu disse, muitas vezes, que nem a Mariana comentou, ela está trabalhando na construção, na expansão da empresa dela na cidade, né? E aí ela vai ampliar futuramente, né? Quando tiver mais sólida, mais conhecida, que é o que ela quer, vai ampliar para o mercado online. Qual que é a diferença do mercado físico para o mercado online? São detalhes, mas a forma de
gerenciar as finanças, a forma de apresentar o produto para o cliente, o preço correto, como é que a gente faz para o cliente querer pagar o preço, né? Como é que a gente faz para ele se identificar profundamente com o nosso negócio a ponto de ficar extremamente feliz de gastar com a gente? Isso daí é uma coisa que a gente pode aprender e ir adaptando para qualquer segmento que a gente for. Então, é essa atitude que precisa ser desenvolvida em nós. E não a gente aprender um conteúdo extremamente específico, né, que serve para... Claro que nós precisamos aprender sobre o nosso nicho, tá? Não é isso. Mas é essa atitude, digamos assim, replicável. Porque, veja bem, de tempos em tempos, o mercado muda. Por exemplo, o pessoal do ramo de varejo de roupa está assim, se queixando muito e está tendo muita dificuldade de se adaptar às mudanças que estão acontecendo no mercado, principalmente com a entrada da China, né? Então, as lojas de departamento estão assim se batendo um pouquinho para conseguir se estabelecer novamente, né? Se fortalecer novamente perante essa entrada da China, que são produtos muito baratos e muitas vezes produtos bons, né, de tecidos bons, porque aquele negócio da China produzir coisa ruim já foi, já era. Então a China vem com um monte de produtos para concorrer com os produtores locais, né, que tem mais impostos, que tem mais custos, muitas vezes. Então, essas lojas de varejo estão tendo que se adaptar. Então, de tempos em tempos, a gente precisa se adaptar. Às vezes é um hábito do consumidor, né? Às vezes às vezes é um hábito do consumidor, às vezes é uma tendência, alguém que entrou no mercado e desestabiliza aquela situação estável que a gente tinha conquistado. Por que eu estou dizendo isso? Já a gente vai ver. Porque tudo impacta as nossas finanças, concorda? Que se entra um concorrente que a gente não estava esperando e que começa a vender, os clientes começam a comprar dele, cai o nosso faturamento. Então, essas coisas têm impacto direto com as nossas finanças, todas, né? Se o cliente deixar de ver valor na nossa marca, se o cliente deixar de ver valor no nosso serviço, se o cliente se queixar de alguma coisa, cai o faturamento. E aí a gente não consegue pagar as contas, não consegue fechar as contas. Até eu estava vendo hoje uma reportagem sobre a questão dos motivos que levam as empresas a fecharem. E aí uma coisa interessante, né, que os empreendedores, eles dizem que um motivo, um grande motivo, acho que era 30% das empresas apontava esse motivo, que era a alta competitividade, né? Então, muitos empreendedores brasileiros sentem isso, essa alta competitividade. Mas, né, eu como economista, eu posso dizer, o Brasil não é tão competitivo assim, né? O Brasil não é tão competitivo assim. Se a gente vê um país como os Estados Unidos, lá é muito, né? Lá você consegue ter até viver bem, né? Mas para você galgar outros patamares é muito mais difícil, porque lá sim a competição é muito forte. Então, desde pequenininho, a criança compete na escola, então tem essa cultura do empreendedorismo, da competição. Aqui não tanto. Então, o que os empreendedores reclamam de alta competitividade, na verdade, é uma incapacidade de adaptação, de criatividade. E vocês lembram que eu comentei com vocês na semana passada, na aula de quinta-feira, para ver modelos de empreendedores, é também ver modelos de negócios. Então, a gente ter essa curiosidade com relação às outras empresas do nosso ramo, né? O que elas fizeram? O que os grandes empresários fizeram? Porque daí isso daí vai povoando, digamos assim, a nossa imaginação, vai trazendo uma diversidade de situações para a nossa imaginação, e a gente treina a nossa imaginação para justamente se adaptar, né? Para se adaptar. Então, isso é muito bom, né? Por exemplo, a China está entrando no mercado e é muito competitiva. Só que tem aquele problema da China, que claro que se
os produtores daqui competem também com gente que exporta, né? Mas, digamos assim, as peças da China são menores, né? Porque o padrão de corpo lá é menor. Então, você fazer aqui você adaptar a roupa para o formato de corpo da brasileira, valorizando o corpo da brasileira, é, por exemplo, um diferencial. Então, conseguir pensar nessas coisas é o que faz a gente ser antifrágil nas nossas finanças também, né? Porque tudo impacta as finanças. Então, dei essa volta para dizer isso. Mas é que são coisas que as pessoas acham que não tem a ver com finanças. Muitas vezes o erro está lá em outro lugar. E aí a pessoa acha que é um problema financeiro. Então, muitas vezes, a pessoa não está vendo lucro, quase não está conseguindo fechar as contas. Aí ela pensa logo que os clientes não... os clientes têm pouco cliente, né? Às vezes é a questão de ajustar o preço, né? E fazer com que o cliente deseje pagar esse preço. Às vezes é uma outra questão. Então, a gente precisa ampliar a nossa visão, que nós vamos começar hoje, até o final, né, desse módulo, que nós temos mais, depois dessa nós temos mais 3 aulas, a gente vai ver isso. Como é que a gente faz para ter essa atitude antifrágil, que é a mais importante, né? E a começar pelas nossas finanças. Então, enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês isso aqui. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver, pessoal? Sim? Eu não, professora. Não? Não. Ué, Aparecendo você, tá? deixa eu ver que eu vou compartilhar de novo. Agora foi os slides? Eu acho que era o formato que eu estava vendo aqui. Agora está aparecendo, sim. Então tá certo. Vamos seguir, então. Para começar, né? Para a gente começar a treinar exatamente essa mente que independe. Isso aqui que eu vou dizer depende do seu segmento, independe se a empresa até o tamanho da empresa, os mercados que você atua, independe. Isso aqui vai para a vida, tá? Então, e é isso que a gente tem que focar também, além de estudar, obviamente, o nosso mercado específico. E quando se fala em estudar mercado, muitas pessoas acham que estudar o mercado é simplesmente estudar o concorrente. Mas não, né? Estudar o mercado é uma forma de organização. Né? O mercado, quando fala assim no jornal, mercado, parece que ele está falando lá dos capitalistas, né? Dos banqueiros, grandes capitalistas, banqueiros, tá? Que se reúnem e fazem reuniões. Não. O mercado é uma organização social, é uma forma das pessoas se organizarem para praticar comércio através do dinheiro. Então, todo mundo que está dentro do mercado faz parte do mercado. Então, quando eu falo assim, o mercado, estudar o mercado, não é só os concorrentes, mas é também nossos consumidores, né? Para a gente saber, principalmente, que a gente vai ver mais na semana que vem, o que a gente pode fazer por eles para que eles nos paguem. Porque todas as finanças, toda a gestão, boa gestão, ela é gestão de algum dinheiro. E esse dinheiro que a gente gerencia é o dinheiro que vem dos clientes, né? Então, a gente conseguir fazer com que o cliente compre da gente no preço que a gente quer é uma arte, né? É uma arte. E a gente tem formas de descobrir isso também e de fazer o cliente querer comprar da gente. É só a gente lembrar, né, enquanto consumidores, que a gente tem aqueles lugares favoritos. Todo mundo tem, né? Aquele lugar que a gente gosta tanto da roupa. A roupa é tão boa, a calça jeans fica tão boa, o lanche é tão bom, o churrasco é tão bom, que mesmo que aumentem o preço, a gente vai comer feliz, a gente vai vestir feliz. Que a gente fala assim, esse é um dinheiro bem gasto, não é isso? Então, a gente tem que fazer com que o nosso cliente também sinta isso com relação à nossa empresa. Que dinheiro bem gasto.
né? E se ele sentir isso, ele vai comprar mais. E não importa se vende quadro para parede, se vende comida, né? Se vende o que vende. Na verdade, a gente pode causar essa satisfação no cliente, porque todos os clientes estão buscando a satisfação. Daí eu fico andando aqui nos assuntos, eu fico comentando assuntos das outras aulas, né? Das próximas aulas. Mas, enfim. Então, eu já comentei, né? Que a gente vai aprender a lógica por trás de todo negócio bem sucedido, né? Financeiramente, para podermos replicar quantas vezes quisermos e onde quisermos. Então, cada um vai pensar, né, em adaptar para o seu negócio, né, seja online, seja negócio físico, MEI, né, trabalha sozinho, tem funcionários, não importa. A gente adapta, a gente aprende uma coisa geral e adapta, né? Isso com tudo, né? Não tem nenhum livro que vai nos informar exatamente o que a gente deve fazer na nossa situação, né? Não existe. Por quê? Porque todos os livros falam de uma maneira geral. É a gente que tem que aprender e adaptar para a nossa realidade. Claro que com uma consultoria, a mentoria que vocês têm disponível aqui no curso também, vocês podem já ter uma ajuda, inclusive, do professor para adaptar e consertar algumas, né, consertar o caminho da empresa. Enfim. Então, aqui nós temos a tríade das finanças de sucesso, que é... Boa noite, Josefa. Pessoal, o chat aqui fica aberto, tá? Então, quem quiser ir comentando, sabe quando assiste live no Instagram? Então, eu gosto muito disso. Então, quem quiser ir comentando, eu gosto muito. Eu paro, eu leio aqui, entendeu? Às vezes a pessoa não quer falar, né? Vocês não querem falar, então pode comentar as coisas, fazer comentários aí no chat, né? Pedir para repetir, né? Alguma dúvida, algum comentário, vocês podem deixar aí que eu fico com ele aberto aqui, tá? Eu vou lendo, eu gosto muito, por sinal, tá? Então, aqui a tríade das finanças de sucesso. Então, nós temos que saber ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tem que ser uma coisa que a gente domina mesmo. Todas as vezes que a gente quer ganhar dinheiro, a gente ganha. Por quê? Porque senão não faz sentido até aquelas metas que a gente elabora, né? De falar assim, eu quero aumentar o meu faturamento em 10%, eu quero crescer 20%. Se a gente não sabe esse princípio aqui, o primeiro de ganhar dinheiro, como é que faz para ganhar dinheiro? Né? Então, mas o primeiro ponto é ganhar. Gastar. Aqui. Também nós precisamos saber gastar, tá? Não é não gastar. A gente precisa gastar com sabedoria. Por exemplo, o investimento é gasto com sabedoria, né? Tem muitos gastos que são muito benéficos e a gente tem que saber gastar, né? Saber comprar os produtos para revender, saber onde depositar o nosso dinheiro, onde destinar esse dinheiro, que é a arte das finanças pessoais, né? Saber direcionar o dinheiro correto para aquilo que vai ter mais retorno com menor custo. Não é só simplesmente direcionar o dinheiro. Então, eu pago o fornecedor, pago a conta de água, pago a conta de luz, pago um funcionário, pago uma consultoria, pago isso, pago aquilo, pago não sei o quê, pago não sei o quê. Aí fecha no verde e tá tudo certo. Não. A gente precisa ter a mentalidade econômica, como até foi falar naquelas primeiras aulas gravadas. Quem já assistiu às aulas gravadas vai lembrar, que a arte, né, dos negócios é você saber selecionar aqueles fins, aquelas coisas que, se você gastar seu dinheiro ali, você vai ter mais retorno, né? Que existe o custo de oportunidade, que sempre está embutido em todas as coisas. Que o custo de oportunidade é aquele custo implícito. Então, por exemplo, se a gente paga vamos supor, um exemplo mais simples, nas nossas finanças finanças pessoais, né? Por exemplo, se a gente tem um dinheiro e a gente coloca lá no mercado financeiro, por exemplo, sendo que se a gente investisse na ampliação da nossa loja, a gente conseguiria mais retorno. Esse retorno que a gente deixou de ganhar, na verdade, é o custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade
é aquilo que a gente deixou de ganhar pela oportunidade que a gente perdeu. Tá? Então, o empreendedor tem que ter em mente essa questão do custo de oportunidade. Não é só os custos que saem do bolso que importa, mas aquilo que a gente deixou de ganhar. Né? E dinheiro que você deixou de ganhar é dinheiro perdido. Mesmo que a gente não coloque na nossa planilha, mesmo que a gente não calcule isso, é dinheiro perdido, são oportunidades perdidas. Então, a gente estar atento a essas oportunidades de ganho maior, né, é muito importante. Então, gastar com sabedoria, né? Não é gastar irrestritamente de qualquer jeito e deixar vai indo, sabe? Não, é colocar o dinheiro naquilo que vai nos trazer mais retorno, não só no curto prazo, mas até no longo prazo. Porque, como eu já comentei com vocês, esse negócio do empreendedor abrir negócio para logo fechar não é legal, né? A gente tem que pensar no longo prazo, falar assim, eu quero consolidar a minha empresa, eu quero crescer com constância e quero fazer com que minha empresa seja cada vez maior, né? Cada vez mais sólida. Tem um restaurante aqui na minha cidade que faz 40 anos que ele está no mercado e nunca está vazio. Sempre é um sucesso, o restaurante é um sucesso. Porque estar desde a década de 80 aberto, né, funcionando, com um monte de cliente regular, né, clientes fiéis, porque eu virei uma cliente fiel, né? Faz um ano que eu estou consumindo lá, eu sempre vou lá. Então, não deixo de ir em qualquer outro para ir lá. Então, você conseguir isso é uma arte, né? E aí a pessoa consegue ter até uma certa estabilidade, porque as pessoas dizem assim, a vida de empreendedor é muito instável. Não se o empreendedor conseguir ter essa postura antifrágil. Né? E depois eu quero mandar para vocês uma reportagem de um pipoqueiro lá de Curitiba, tá? O Valdir Pipoqueiro, para quem não conhece ele, que é um exemplo, né, de antifragilidade. De antifragilidade e de inovação mesmo na pipoca. Então, a gente conseguir fazer isso, e faz mais de 10 anos que ele está no mercado, né? A gente conseguir ter essa postura estável, isso nas nossas finanças. Claro que a gente vai oscilar, né? Mas dentro de um intervalo, né? A gente oscilar dentro do intervalo, porque não existe uma coisa também 100% estável, porque a gente tem inflação, né? E às vezes a inflação impacta o nosso negócio. E a gente vai ver tudo isso também, a questão de inflação e preço, na aula da semana que vem, tá bom? Eu só vou ver certinho se as aulas da semana que vem vão acontecer normalmente, tá bom? Por causa do carnaval. Mas enfim. E saber economizar, que é saber quando que a gente precisa segurar também, né? Não só segurar, mas onde que a gente pode cortar, né? Custos, cortar gastos e conseguir economizar. Então, essa é a tríade das finanças de sucesso. Ganhar, economizar e gastar. Qualquer um que não... qualquer andamento de empresa que não tem esses três andando juntos, não vai ter tanto sucesso assim como poderia ter. E aí vai estar perdendo aquela oportunidade, né? Como eu comentei. E aqui eu trouxe para vocês, já a gente voltando para aquele tópico do comportamento, porque é muito importante. A gente tem aqui, eu trouxe para vocês comportamentos financeiros ineficientes que a gente não, né? Que algumas pessoas podem ter. E se a gente tem algum, a gente se livra, né? A gente tem que trabalhar para se livrar, porque não é fácil, muitas vezes, a gente se livrar de certos comportamentos, né? A gente aprende uma coisa e, às vezes, a gente leva um tempinho, como eu falei, para a gente desabituar daquilo, né? Que aquilo se tornou um hábito, então a gente tem que levar também o tempo quase como o tempo que a gente teve de hábito ali, para construir o hábito, a gente tem que também levar para desfazer o hábito. Acho que menos, né? Mas, enfim, comportamentos financeiros ineficientes. E por que eu coloquei ineficiente e não errado? Porque, na verdade, não é assim, errado, né? Que vai dizer que é o certo ou errado, mas é ineficiente naquele sentido que não está aproveitando tudo que poderia. Então, certamente, vocês já viram uma pessoa que é muito pródiga, uma pessoa muito mal aberta, né? E uma pessoa que é muito avarenta, ela é muito mão fechada.
Então, o pródigo, essa pessoa que abre demais a mão, ela, muitas vezes, e aqui pensando no comportamento pessoal dela, muitas vezes ela não liga em perder dinheiro, né? Então, pagou atrasado a fatura e pagou juros, não importa, perdeu dinheiro não importa, né? Perdeu dinheiro fazendo um mau negócio ali, comprou não teve paciência para pesquisar o produto na internet e aí comprou por um preço, mas depois viu que tinha mais barato, não tem problema. Ou também gasta demais com amigos e parentes, é muito mão aberta, né? Muito assim. Não diria que é generoso demais, porque a generosidade é uma virtude, né? E ela é proporcional, geralmente, né? Então, esse daqui é um exagero, né? A pessoa que gasta demais, ela quer, né, dar muitas coisas para as pessoas, não entende que precisa primeiro dar para ela, né? Construir para ela e para ela do futuro, que é uma mentalidade que a gente não tem muito, né? Aqui no Brasil, de longo prazo, né? Empresta dinheiro, então dá às vezes dinheiro para os outros, empresta um nome. Nossa, quem empresta um nome, meu Deus do céu, né? É assim, a gente pode emprestar, né? Nossa, pode emprestar tudo, né? Menos o nome, porque é um risco que a gente corre. Mas enfim, a pessoa não se importa muito com a vida, né, financeira, ela é boa, né? Aquela pessoa que quer agradar as outras pessoas. É voluntarioso no consumo, no sentido que segue muitas vontades. Então, se tem vontade de fazer uma coisa, vai lá e compra. Se tem vontade de comprar uma bolsa, compra. Se tem vontade de trocar de carro, vai lá e troca. Sem pensar muito, né? Segue muita vontade. E abre muitas concessões financeiras. Então, eu não queria gastar esse mês, mas acabei gastando. Né? Existe esse tipo. E também existe, do outro lado, uma pessoa avarenta, que também é um comportamento desequilibrado nas finanças, né, com relação ao dinheiro. Por exemplo, a pessoa não melhora a própria vida porque não quer gastar. Já viram? A pessoa até pode, por exemplo, reformar a casa, mas ela não faz. Não porque ela não tem dinheiro, não porque ela não pode, não porque ela tem um projeto no futuro, mas simplesmente porque ela é muito apegada ao dinheiro, ela não quer gastar, né? Não é generoso. Então a pessoa não é capaz de abrir a mão, diferente daquela pessoa que é mão aberta, né? Que abre a mão demais, o avarento ele fecha a mão demais. Então ele não é generoso com as pessoas, não dá nada, não se dispõe a ajudar as pessoas. Acha que dinheiro é tudo que importa na vida, sobrou um alho. É tudo que importa na vida, então é só isso, entendeu? Então a criatividade, as virtudes, a sabedoria, isso não importa. O que importa é a pessoa ter dinheiro, né? Se a pessoa tem dinheiro, ela tem tudo. Essa aqui é clássica, né? Prefere o barato que sai caro. Então, na hora a pessoa quer economizar a todo custo e acaba comprando uma coisa mais barata que é de menor qualidade, muitas vezes. Não necessariamente que o barato, né, é de menor qualidade, não. Mas ela acaba optando por aquele serviço que não é tão legal, sabe? Porque ela não quer gastar com um bom serviço. Ou, por exemplo, a Mariana que vende semijoias. A pessoa não quer gastar com uma semijoia, né? Que vai durar mais tempo, que é mais resistente, é mais bonita. Aí ela vai lá no barato e precisa comprar muitas vezes mais, porque o negócio não dura, né? Então acaba saindo mais caro do que se fosse comprar lá uma semijoia, ou se fosse comprar, pagar um serviço bem feito. Faz gambiarra, né? E aí, esses comportamentos que a pessoa tem na vida, aqui, ó. A Mariana perguntou: o que seria o meio termo? O meio termo seria uma pessoa que ela se importa, por exemplo, pegando aqui os tópicos, ela se importa com dinheiro porque ela sabe que é o trabalho dela. Mas ela sabe que o dinheiro é simplesmente um meio para ela conquistar as coisas, né? Para ela ter saúde, cuidar da família, ter as coisas que ela gosta, as coisas bonitas. Então, a pessoa aqui que é mão aberta, por exemplo, que ela não liga se perder dinheiro, ela não se importa, na verdade, com ela mesma, né? Porque aí, se ela perde dinheiro, esse dinheiro que ela perdeu poderia ser utilizado na viagem, né? Poderia ser utilizado para uma coisa que ela gosta, poderia ser dado um presente para alguém,
Ela poderia usar esse dinheiro de uma maneira muito melhor, mas ela não liga, então ela joga fora. Enquanto o avarento, ele segura demais. Então, o meio termo, nesse caso, seria saber a hora certa, né? Saber economizar, porque valoriza o dinheiro, mas também saber gastar, e gastar bem, né? Comprar as coisas boas. Lembra da hierarquia de desejos, né? Que foi falado nas últimas aulas? Que assim, fazer uma lista, né? Primeiro lugar, segundo lugar. Então, a pessoa equilibrada é isso. Ela gasta com sabedoria. Então, ela vai comprar sempre aquelas coisas que são mais importantes, que fazem mais sentido, né? Vai comprar um presente para alguém, né? Quando a pessoa é importante. Não liga de ajudar, né? É diferente de você gastar demais com amigos, porque quer agradar. Às vezes, no momento que alguém precisa, a pessoa, né? Uma pessoa equilibrada, ela dá o dinheiro, ela ajuda. Mas, muitas vezes, quando ela não pode, ela também diz não. Então, saber dizer sim e saber dizer não na hora certa, né? Aqui, a questão do equilíbrio no consumo, né? Aqui, a pessoa que é mão aberta, ela segue a vontade dela, e o avarento quase não segue, mas quando segue, prefere o barato. Então, é justamente aquela hierarquia e preferir, né, o custo-benefício. Então, tem coisas que vão sair um pouquinho mais caras, mas que duram mais, e aí a pessoa vai se equilibrando assim, né? E também aqui da abrir muitas concessões financeiras. A pessoa equilibrada, ela abre concessões no tempo certo. Então, assim, não é aquela pessoa também, porque às vezes a gente vê na internet até a questão das pessoas sendo muito radicais, né? Nos cortes, nas coisas, aí não pode comprar, não pode gastar, não é isso, né? É você fazer a concessão da maneira certa. Então, muitas vezes tem coisas que importam para a gente, que são importantes, que vão nos fazer feliz, né? Que vão fazer a gente ser realizado. Então, por exemplo, dar um presente a si mesmo no momento que houve uma conquista, né, que conseguiu um faturamento lá na empresa que queria, ir lá no melhor restaurante e comemorar mesmo, e se dar um presente. Então, é abrir concessões no momento certo, né? Então, uma certa tranquilidade, né? É que nem o equilíbrio alimentar também é da mesma forma, né? Não é aquela pessoa que corta tudo, né? Tem uma dieta super radical, e nem aquela que come o que quer na hora que quer, né? Exatamente. Aí a Mariana comentou que quando batemos a meta na loja, saímos jantar. Isso mesmo. E aí, se nessas ocasiões a conta dá um pouco cara, sem peso na consciência, né? Porque nesse momento é o momento de gastar e de comemorar. Então é isso, né? Porque o pessoa que é muito mão aberta, ela vai lá e gasta e nem quer saber o quanto gastou. E o avarento não gasta nunca, né? Então, no momento que se permitir, né? Que nem quando faz dieta, né? A pessoa fica ali na dieta super restrita, aí come um lanche. Aí quando come o lanche tem que se deliciar com o lanche, né? Para ficar feliz. Então é o comportamento equilibrado que a gente vai vendo mais adiante também nas próximas aulas. E aí esse comportamento que a gente tem na vida pessoal, a gente também leva para a empresa. E aí vai se manifestar na empresa de uma maneira diferente, né? Por exemplo, lá o não liga de perder dinheiro vai se manifestar, né? Quando a pessoa dá desconto desnecessário. Então nem precisa dar desconto, mas ela dá. Não precisa fazer a promoção naquele momento, mas ela faz. Por quê? Porque ela não liga de perder dinheiro. Então, se ela perder, e aí, se vocês quiserem, nas próximas aulas, eu posso falar um pouco sobre a sabotagem também no processo financeiro, que é muito interessante como acontece. Que muitas vezes a pessoa faz isso para se sabotar assim de propósito, sabe? Então, se vocês quiserem, eu posso falar nas próximas aulas também. Aí deixem aí no chat se vocês querem que eu fale sobre isso, porque acontece muito com as pessoas, é um fenômeno psicológico, e não é com A e com B, se a gente não tomar cuidado, é com todo mundo mesmo, né? Lá, de gastar muito com amigos, a pessoa manifesta isso na empresa como
dando facilidades para amigos e para parentes, né? Sabe aquele negócio? Ai, parente não paga. Ah, não, eu faço de graça. Porque ela está acostumada com aquele hábito de agradar, mesmo que financeiramente isso vai dar um impacto negativo para ela, né? Ou ali também, deixa eu só lembrar aqui. A pessoa que dá e empresta dinheiro, né? Irrestritamente ali na empresa, ela vai remunerar desproporcionalmente. Então, às vezes, o funcionário não fez, não bateu a meta que tinha proposto. Às vezes, ela não está fazendo esforço, né? Não está tendo uma produtividade que deveria ter, e mesmo assim a pessoa vai lá e remunera, porque ela tem esse comportamento de distribuir dinheiro. E às vezes isso acontece justamente quando a pessoa cresce na empresa. Não necessariamente quando a empresa é pequena ainda, mas quando ela cresce e ela vê aquele dinheiro, às vezes por não saber onde destinar o dinheiro, ela acaba fazendo isso. Também, como a pessoa ela tem esse hábito de gastar, de ser impulsiva, de consumir sempre que tem vontade, ela faz retiradas na empresa daí, né? Sempre que tem vontade também. Então, esse impulso, né? Tudo que tem vontade faz, então na hora que sentir vontade de tirar, meter a mãozinha lá no dinheiro da empresa, vai meter também, né? Então, são comportamentos que se refletem dentro da empresa. E também abre concessões financeiras na empresa. Então, a pessoa colocou lá, não, esse mês eu vou gastar 10 mil com o fornecedor. Aí o fornecedor vai, porque o fornecedor também tem uma equipe comercial, ele também vende. Aí o fornecedor fala assim: não, se você comprar aqui 17 mil, eu te faço um desconto, e aí não sei o que lá, eu faço por 15 para você. E aí a pessoa vai lá e compra. Por quê? Abre uma concessão. Mas ela tinha estipulado que era 10. Né? Então, se a pessoa tem esse hábito na vida dela de abrir concessão financeira, na empresa vai também ser do mesmo jeito. Ela não vai conseguir manter aquela palavra dela que ela planejou. Porque aí que tá. Planejar, quantas empresas no mercado não fazem planejamento? O difícil é seguir o planejamento, né? Não é fazer o planejamento, é a parte fácil, né? A parte gostosa. O difícil é todo dia seguir lá o planejamento, né? E o avarento, ele não melhora de vida, lembra? Que para não gastar, então ele não quer, ele vai ficar lá com o negócio velho, né? Vocês já viram aquele programa que tem, acho que é algum canal de outro país que é assim, Os Mukiranas? Vocês já viram esse programa? Depois procurem, por favor, é sério, vocês vão morrer de rir. Depois procurem no YouTube, tem o programa Os Mukiranas. É muito engraçado porque tem uns casos extremos, assim, que a pessoa, por exemplo, compra a folha dupla do papel higiênico aí ela usa, né, uma parte, depois usa outra parte. Tem um cara que reutiliza o fio dental para não gastar o juro. O nome do programa é Os Mukiranas. Então, se vocês quiserem assistir alguma coisa para dar um pouco de risada, é muito bom. Ali a Daiane está falando que já assistiu. Então, é bem assim, né, Daiane? Não quer gastar com absolutamente nada. E, às vezes, a pessoa está gastando tempo, né? Então, às vezes, para economizar ali alguns centavos, alguns dólares, a pessoa está gastando, assim, horas. Né? Às vezes, acontece isso com avarento. Às vezes é melhor a gente pagar alguém para fazer até. Pode dizer, Daiane. Você levantou a mão? Deu uma alergia aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tudo bem, então. Vamos. Ai, me deu uma alergia aqui. Acho que eu tenho alergia à muquirana, sabe? Começou a atacar a minha alergia. Aí, às vezes, a pessoa gasta um tempão lá, né? Pra economizar alguns dólares. Isso aí é o custo de oportunidade. Se ela tivesse gastando esse tempo, por exemplo, para aprender a fazer mais dinheiro, seria mais produtivo, né? Ela ia ser melhor financeiramente, mas não, a pessoa está gastando um tempão para, na verdade, enfim, economizar uns centavos, né?
E aí, a pessoa não investe, essa pessoa que não melhora de vida para não gastar, ela não investe na empresa para não gastar. Então, ela acha que investimento é gasto, então ela não quer melhorar, né, não quer dar um up na empresa. Entenda, investimento aqui não é. Vamos entender esse investimento de maneira mais geral, né? Muitas vezes o investimento que a pessoa vai fazer no início é de um uniforme, né? É de detalhes na empresa que vão fazer as coisas serem melhor, né? Num cardápio, um uniforme. Depois eu quero mandar para vocês a história do seu Valdir, o pipoqueiro, porque ele faz isso, né, o tempo todo. Ele destina uma parte do lucro líquido para melhorar algum aspecto da empresa, né? E aí o avarento é incapaz de fazer isso, né? E aqui, acredite, em algum ponto, todos nós temos alguma coisa de mão aberta e alguma coisa de mão de vaca. Em algum ponto, todos nós, tá? Então, se estiver se identificando, não se preocupe, né? Todo mundo se identifica em algum ponto. E aí não investe, né? E aí não tem aquele retorno no futuro. Porque a gente sempre precisa pensar, balizar isso no agora e no depois. Na economia isso se chama preferência temporal, que é a preferência de quando utilizar o dinheiro, se é agora ou se é depois. E no caso, o avarento nem gasta, né? Ele só quer guardar mesmo, para ele lá deixar trancadinho. E também, quem segura demais, às vezes não remunera bem. Às vezes é o contrário daí da pessoa muito mal aberta. Às vezes tem alguém que se destaca, mas eu sei que tem muitas complicações. Inclusive, estava conversando com o empresário esses tempos, muitas complicações também por conta das leis trabalhistas, né? Para você, assim, não é que nem nos Estados Unidos, que é um país. Eu fico falando dos Estados Unidos aqui, mas acredite, eu não acho que os Estados Unidos seja assim, né? Nos últimos acho que 100 anos só vem caindo. Já foi melhor lá também, né? Mas você pode, né? Dar um adicional para a pessoa sem se configurar como salário, alguma coisa. Mas aqui tem a questão das comissões, por exemplo. E aí a pessoa que segura demais, ela não remunera. E não só ela com relação a dinheiro, mas também com relação a reforços, né, positivos para o funcionário. Às vezes tem pessoas que são tão mão de vacas que elas seguram até os elogios. Certamente vocês já se depararam, né, com alguém que não, por exemplo, é incapaz de elogiar alguém ou agradecer quando alguém faz uma coisa bem feita, né? Todos nós já fizemos alguma coisa para alguém e alguém não conseguiu fazer, né, agradecer ou reconhecer. Existe, né? Também acha que dinheiro é tudo que importa na empresa, e aqui pensando né, isso aqui é para a gente refletir de hábitos que a gente pode ir mudando, né? Acha que dinheiro é tudo na empresa. Vocês lembram que eu mostrei na aula passada da questão do caminho da empresa? Que o dinheiro é uma coisa importante, mas não é tudo, né? Muitas coisas são responsáveis por trazer dinheiro. Por exemplo, a criatividade, né? O conhecimento que o empreendedor adquire através de cursos, que nem vocês estão fazendo aqui, é importante, é o que faz dinheiro, né? Por isso que eu disse que o primeiro investimento que a gente faz é no nosso conhecimento. Então, não é tudo, né? Que virou esse negócio da centralidade no dinheiro, assim, no sentido de que se colocar mais dinheiro, o negócio necessariamente vai crescer. Não necessariamente, né? Se não tiver o produto adequado, se não tiver o preço calculado adequadamente, se não tiver tudo certinho, redondinho, não vai. Né? Então, você vê, Americanas conseguia créditos milionários, não é? O Lehman, acho que é um dos maiores acionistas, né, eu nem sei, né, quem é o dono da Americanas, mas, enfim, tinha recursos milionários, não tinha? Mas aí, o dinheiro é tudo, né, o dinheiro, só colocar dinheiro e só trabalhar com dinheiro, adianta? Não, porque aí tem outras coisas, né,
tem a relação da equipe, tem a criatividade, tem a adaptação, né, a capacidade de adaptação, tem o relacionamento com o cliente, como que a gente consegue, né, o atendimento à necessidade do cliente, tem tudo isso que ele impacta no nosso financeiro, entendeu? Ele, em todas essas coisas que a gente faz, o atendimento ao cliente, o nosso marketing, a nossa propaganda, a maneira como a gente se comporta, né, a maneira como que há o relacionamento na equipe, tudo vai impactar no financeiro. Mas se a gente só colocar dinheiro na empresa, e isso, todas as demais áreas tiver mais ou menos, acredita, a empresa não vai para frente. Mesmo que a gente coloque assim, pegue 10 milhões e coloque na empresa, a empresa não vai para frente. Na verdade, aí a chance de quebrar e ficar devendo 10 milhões, né, ou mais, é muito maior, né? Então, por isso que eu falo que a vantagem de você começar ali numa pequena, média empresa é a vantagem de também não ter rombos milionários como a americana. Então, olha só, tudo tem seu lado bom, né? Também, né, a pessoa que traz esse comportamento assim, ineficiente, não é que é errado, não é que é feio, mas é que não é o comportamento mais eficiente, né? Escolhe o barato que sai caro. Então, às vezes opta por uma mercadoria que é mais barata para querer tirar um lucro maior ali, opta por uma mercadoria mais barata e que o cliente não vai gostar, né? Porque, na verdade, a mercadoria não é de tanta qualidade. Sendo que, às vezes, o cliente quer pagar... Aliás, ó, essa frase é muito boa, que diz assim... que nós não... Veja bem se não é com vocês, não é assim mesmo, né? Como consumidores. Nós não queremos pagar barato, nós queremos pagar bem, nós queremos pagar proporcionalmente, né? Pela qualidade, pela satisfação que aquilo dá. Então, o cliente não necessariamente quer pagar barato. Então, às vezes, vender uma coisa barata, escolher uma coisa barata, para não ter muito custo ali na hora de comprar o produto, também pode ser, né? Ou escolher um serviço barato, às vezes é contratar um prestador de serviço, escolhe um barato, né? Escolhe. E aqui, barato, na verdade, é mais na questão de estar associando com má qualidade, mas não necessariamente, como eu falei, né? O mais barato é o que não tem qualidade, tá? E faz gambiarras para não gastar, né? Então, a gente precisa ter um comportamento, e eu acho que a gente vai continuar na próxima aula, hein? Porque eu ia entrar aqui, olha só, 10 dicas! Mas não vai dar tempo de dar 10 dicas, porque já são 19h43. Então, a gente pode dar essas 10 dicas na aula que vem. O que vocês acham? Porque senão eu teria que passar assim, rápido. Então, nós continuamos na semana que vem, não, na aula que vem, né? E aí nós entramos aqui nas 10 dicas e já falamos, e aí nós já unimos, tá? Começamos pontualmente às 18h30 e já unimos o fluxo de caixa e o lucro, tá bom? Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Bem, professora, Oi. é o Fiorivaldo. Na próxima aula, seria a última aula, né? Não, nós temos ainda mais 3 aulas. Ah, tá certo. Não, então, A gente vai, beleza, ó, tô a gente perdido. vai ter aula Então, a gente vai continuar, tá? Passando aqui pelas 10 dicas e vendo rapidinho como é que a gente faz o nosso fluxo de caixa, inclusive, alguns detalhes do fluxo de caixa, porque já tem, inclusive, uma aula também gravada sobre algumas coisas assim, e também sobre o lucro, tá? Então, vou mandar para vocês amanhã a aula que complementa essa aula aqui com os conceitos da gestão financeira. Então, a gente continua na quinta, falando já sobre o gerenciamento mesmo das finanças e o lucro, né? Porque é o que a gente quer para a gente poder reinvestir. Aí, na semana que vem, eu só vou confirmar, por causa do carnaval, só vou confirmar se vai ser na terça e na quinta mesmo.
aí a aula de precificação, de geração de valor, né, que tem tudo a ver, né? A precificação o nosso faturamento depende do preço que a gente cobra. Então, nós precisamos ter um preço adequado. E, por último, orçamentos também. Né? Como é que a gente faz para planejar? A parte de custos vai ser abordada também em algum momento? A parte de custos, inclusive tem aulas gravadas sobre isso. Depois eu vou liberar, vou mandar o link inteiro da playlist para vocês. Que às vezes eu fico mandando a aula que é pertinente à aula que a gente vai comentar. Tá? Uhum. Mas tem... ainda a gente vai falar. É que aqui tão... A gente vai entrar assim nesse assunto. Inclusive, tem uma aula gravada que eu vou mandar para vocês também sobre capital de giro e sobre ciclos de operação, ciclos de estoque, que é uma aula bem curtinha, tá? E aí a parte de custos também vai entrar na aula que vem, né, sobre fluxo de caixa, mas também tem conteúdo gravado que eu vou mandando para vocês. Então, todos aqueles links que eu mando é de aulas que já estão prontas também, tá? Eu já assisti algumas aulas das gravadas ali e realmente tem uma abordagem bem específica, né, em cima de cada assunto nas aulas gravadas, né? Eu achei bastante importante, só tem que arrumar tempo para conseguir assistir todas, mas muito, muito interessante, bem produzido o conteúdo. E aí, obrigada, e assim, a gente vai continuando, tá? E a gente vai ver também a questão inclusive, de precificação, que entra a parte de custos, tá? Que vai ser onde a gente vai abordar mais até a questão dos custos, né? Os custos na prestação de serviço, o custo com relação ao produto, né? As despesas da empresa, porque o nosso preço ele tem que cobrir os nossos custos, né? E aí vai gerar o lucro bruto, as nossas despesas, né? A depreciação, que inclusive tem uma aulinha de depreciação gravada também, e ainda gerar lucro para a gente, né? Para a gente poder reinvestir. E a margem de lucro tem que ser o suficiente para a gente aguentar os impactos de oscilação, de inflação, de tudo. Então, intercalando mesmo os conteúdos gravados com as aulas aqui. Legal, obrigado, professor. De nada, e agora que a gente está entrando nesse assunto, tá bom? Então, nós na próxima aula vamos ver mais, tá? E aí, eu vou mandar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o link da playlist inteira, porque às vezes eu fico mandando um vídeo, assim, eu falo, o vídeo sobre o assunto da aula, e às vezes vocês não conseguem assistir ou não querem assistir sobre o tema. Então, eu vou mandar a playlist inteira, e aí vocês assistem conforme vocês quiserem, tá bom? E assim, né, a gente vai conversando. O ideal seria a gente conseguir assistir antes da aula muitos assuntos, né, professor? Porque daí já começa a clarear bastante sobre o que vai ser abordado e você consegue vir para a aula com bastante dúvidas já para poder abordar e contribuir com o aprendizado de todos. Exatamente, né? Exatamente. Daí por isso que eu estava mandando até na semana passada. Só essa semana que eu não mandei com relação a essa aula, porque, na verdade, não importa a ordem, que agora que a gente está entrando, mas a gente ainda tem mais 3 aulas, tá bom? Então, eu vou mandar a playlist inteira lá e vocês vão assistindo. Mas só adiantando, essa semana, então, nós vamos fechar com fluxo de caixa e gestão econômica, que é a aula lá de lucro, tá bom? Que tem na playlist. Aí vocês podem assistir, porque daí fica até mais fácil, tá? E aí eu vou mandar a playlist e vou mandar essas 2 aulas específicas, que é melhor para assistir, porque daí já chega com as dúvidas aqui, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Até a semana que vem. E a semana que vem, não, meu Deus, é quinta-feira, a aula que vem. E eu vou me despedir de vocês para vocês poderem descansar um pouquinho, tá bom? Então, até mais. Vou mandar lá para vocês o link e o link específico dos assuntos dessa aula, da próxima aula, tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais.